O Vasco está, meus amigos, numa situação bastante complicada para reforçar o seu time para o resto do ano, até o final da temporada. A decisão da juíza Simone Chevran, liberando o pedido de 150 milhões de reais que o Vasco fez de empréstimo DIP, somente diante do início da auditoria da empresa ICTS, foi um verdadeiro baque por conta da necessidade de se cumprir mais um rito fiscalizador e que com certeza pode atrapalhar a janela que o Vasco está fazendo. A juíza se colocou contrária ao empréstimo imediato, meio que talvez sem entender essa urgência e essa necessidade. O Vasco tem aí uma série de fiscalizadores já, e a juíza imputou ao Vasco a necessidade, mesmo tendo Watchdog, Gatekeeper, AJ, todos esses órgãos fiscalizadores, e bem disse o presidente Pedrinho na última semana, quando do sorteio da Copa do Brasil, o Vasco é o clube mais investigado, mais fiscalizado do país. Quando a gente vê tanto clube aí, né, não pagando isso, não pagando aquilo, empurrando dívida para frente, seus presidentes falando claramente da situação vexatória, né? A gente vê claramente, me lembro lá do pessoal do Atlético Mineiro, o Corinthians, que agora de novo faz aí o acordo com o Depay, o presidente do rival, que adora o Vasco. Eu acho que o Pedrinho tem razão. Eu acho que o presidente do Flamengo tem uma veia vascaína reclamando do Vasco em relação às operações, mas ele mesmo disse que vai empurrar os empresários lá para frente, os empresários que deveriam ter coragem de fazer uma reclamação na CBF, não sei se fazem, talvez por medo de perder um clube que paga, né? Ou não, né? A gente não sabe, enfim. Mas o Vasco, mesmo tendo essa série de fiscalizadores, mas ela coloca um prazo para que o Vasco pudesse se colocar sob auditoria mais uma vez. A gente tem, inclusive, uma arte explicando essa situação, porque o Vasco fez um empréstimo DIP no ano passado, autorizado pela RJ. É bom lembrar que os empréstimos DIP são autorizados dentro do plano de recuperação judicial. O Vasco pegou um empréstimo no ano passado de 80 milhões, pegou um de 40 milhões há cerca de um mês atrás e fez agora um pedido de 150 milhões. E a Justiça do Rio determinou que o Vasco não poderá contratar o que é chamado um novo endividamento, incluindo o novo DIP, antes da realização da auditoria da ICTS e da apresentação, ao menos, de um relatório sumário, algo mais resumido. O prazo é de 15 dias. Os principais pontos cobrados pela juíza Simone Chevran: sem auditoria, sem novo DIP. O juiz reafirmou que novos endividamentos não serão admitidos enquanto a ICTS não iniciar e apresentar o relatório sumário de auditoria. A 777 paga a auditoria. A juíza acolheu os embargos de declaração das recuperandas, no caso o CRVG e o Vasco da Gama SAF, e corrigiu a decisão anterior. Os honorários de auditoria devem ser custeados pela 777 Carioca, autora da ação. Há uma brecha de que a ICTS precisa receber previamente 60% do valor proposto para iniciar os trabalhos. Eventuais discussões sobre os honorários serão tratados mais à frente, em outra situação, mas tem que pagar 60% antes. O Vasco, mesmo sendo algo da 777, pode antecipar o pagamento, porque tem aí a urgência do empréstimo DIP, e quanto mais rápido for feito esse pagamento, fazer esse depósito para acelerar seria importante, só que o Vasco está sem dinheiro para fazer isso. Está deixando bastante claro isso, porque para essas movimentações da justiça precisa ter grana, e talvez até para pagar as custas do processo seja bastante complicado. Determinou sigilo sobre os documentos relacionados à governança, com acesso restrito às partes,
e aos órgãos e agentes envolvidos no processo. Em resumo, o do Vasco não foi autorizado nesse momento. A auditoria da ICTS virou condição sine qua non para que o pedido de novo financiamento avance. Bom, já havia o ok por parte do Watchdog, que deu o ok, o doutor Atos, já havia o ok da AJ e do Ministério Público. E apenas o gatekeeper é que pediu novos documentos, porque ele chegou agora nessa festa, para dar uma analisada. E essa decisão da doutora Simone Chevran causou um incômodo muito grande, porque se esperava, porque é algo que está dentro dos ritos, há uma empresa disposta a fazer esse pagamento, e além disso, é algo importante para que todos esses agentes fiscalizadores tenham os seus trabalhos que não tenham sido em vão, porque sem dinheiro você não consegue pagar a recuperação judicial, você atrasa o principal fomentador disso, que são os credores. E a doutora Simone apenas disse que precisava ter um pouco mais de certeza. A auditoria em cima da AJ parece que causou um movimento, porque a própria AJ, o administrador judicial, também divulgou no início da noite, reforçando que a Vasco SAF cumpre tudo numa manifestação que ela fez na 4ª Vara Empresarial, onde está a doutora Simone Chevran. Ela deixou bastante claro que o Vasco tem cumprido todas as determinações. Entre os pontos destacados estão a regularização e o registro de atas e documentos societários, ao que vinha sendo cobrado na primeira liminar, a atualização da estrutura de governança, a criação de um calendário de reuniões dos órgãos da SAF, que são pontos que foram reclamados pela 777 naquele primeiro despacho lá da liminar. A administração judicial considerou adequado o cronograma apresentado pelo clube. A Vasco SAF também informou ter atualizado seu site com a composição da diretoria, conselho de administração e o conselho fiscal. Ainda existem vagas a serem preenchidas nos órgãos de governança. Outro ponto é a auditoria que será realizada pela ICTS Global. A Justiça já considerou razoável a proposta de honorários e determinou o início dos trabalhos com depósito de 60% do valor proposto para sua realização. E o AJ se colocou à disposição para ajudar, para estar já ali tirando quaisquer dúvidas, mostrando uma transparência, né? Responsabilidade acima de tudo. Então, esses movimentos, e hoje eu perguntei ao querido José Américo e a outras pessoas que também estão dentro do Vasco, se de alguma forma isso poderia ser um movimento sempre com aquela dúvida política que esteja atrasando, não. Ninguém me disse isso. Ninguém me colocou claramente que esse movimento poderia ter alguma implicação política para atrasar com dolo o período de janela, porque aí demora a sair, enfim. Mas há uma expectativa, o jurídico do Vasco, e isso não está descartado, pode inclusive entrar com um pedido de reconsideração nessa situação, pode buscar reverter essa decisão da doutora Simone, para que de alguma forma isso possa desanuviar um momento que é um momento de extrema preocupação. Porque junto dessas notícias seguem aí as tentativas do Vasco de contratar jogadores. Mas contratar jogadores com que perfil? É uma janela muito confusa. Confusa antes da liminar, durante a liminar, agora depois da liminar, agora durante o DIP. O Vasco vive um momento extremamente turbulento, mas é bom a gente sempre lembrar. É claro que houve uma série de obstáculos, mas há muito tempo que o Vasco já poderia ter detectado através do seu diretor executivo, que está sendo muito cobrado internamente, por uma movimentação mais assertiva, por mais difícil que seja trabalhar dentro desse cenário. O Vasco tem quase 80 dias que jogou contra o Atlético Mineiro e não contratou ainda um centroavante. Aliás, contratou 2 jogadores
chegaram agora, há cerca de uma semana e meia atrás. Mas, de qualquer maneira, é um momento bastante delicado, é algo que precisa ser cobrado, mas precisa resolver o problema agora. Não adianta também ficar se lamuriando pelo passado. O passado vai cobrar em algum momento. Mas o agora é muito preocupante. Adimar Lopes e os demais membros do Departamento de Futebol do Vasco estão buscando aí as negociações diante de um quadro que é preocupante do comprometimento das verbas, porque uma coisa é você ter um dinheiro, uma coisa é você provisionar o ano, uma coisa é você se organizar para fazer os pagamentos, mesmo diante de um empréstimo DIP, que é algo, volto a dizer, dentro da lei, dentro do que é liberado na recuperação judicial de qualquer clube, de qualquer empresa. O empréstimo DIP é para manter as atividades capazes de fomentar, de alimentar a máquina, para que a máquina não pare, porque se parar, para e ninguém recebe. E não é a intenção de quem está na justiça que o Vasco não consiga cumprir os seus deveres, as suas obrigações, sufocando-o, trazendo dificuldades, trazendo problemas. Não é o caso. É uma discussão que está sendo aí bastante ampla, do Vasco estar contratando, do Vasco estar buscando jogadores e pagando a recuperação judicial. É bom esclarecer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A recuperação judicial não é um calote. A recuperação judicial nada mais é do que uma senha para admitir que vai quebrar. E você ter todos esses fiscalizadores ainda dão mais credibilidade a um processo. Você não pode ser irresponsável. Então, qualquer compra, qualquer venda, qualquer movimento financeiro passa pelo crivo de muita gente. Dizer que isso é ilegal é você colocar na conta de todos esses agentes, de todos esses atores, watchdog, gatekeeper, juíza da quarta vara, Ministério Público, doutor César Cury, todos eles sob suspeição. Porque se eles estão dando ok, se eles estão se expondo, dizendo que a recuperação judicial está sendo paga, que tudo que está sendo pedido pela justiça o Vasco está cumprindo, dizer que é irresponsável é um erro. Não deixa de ser um erro. Talvez passe para o grande público a imagem de alguém que esteja fazendo grandes contratações, que até não são, mas são grandes em termos de volume, e hoje no futebol não tem volume baixo, para que você se mantenha competitivo e de alguma forma você se mantenha gerindo o seu dinheiro, fazendo o seu dinheiro rodar. Mas, diante de um problema como esse, a situação se complica. Ainda mais porque o Vasco, mesmo com todo esse investimento, e aí entra uma incompetência de gestão no departamento de futebol, contratando jogadores que não rendem, fazendo o time ser bastante irregular, não está dando resultado. O Vasco disputa quinta-feira uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana, encara com seriedade o jogo, claro. Tem na semana que vem um jogo no Maracanã que está sendo pleiteado, a gente vai falar sobre isso muito mais pelo público, também para ter uma grande renda, importante, o Vasco precisa de dinheiro e precisa da pressão da sua torcida, mas o Campeonato Brasileiro paga preço. O Vasco precisa se cuidar muito no Campeonato Brasileiro, porque uma queda para a segunda divisão seria uma debacle em muitos dos projetos. André Sica disse isso em entrevista ao GE. Aí se o Vasco cair? Não, o Vasco não vai cair, mas não vai mudar nada se acontecer. Mas é claro que é ruim você começar um projeto com um novo investidor, com o time numa série inferior. Então, esse problema do DIP agora traz uma preocupação, mas que lava-se as mãos. O departamento de futebol do Vasco teve todo o tempo do mundo. O departamento de futebol do Vasco mapeia muito, o departamento de futebol do Vasco estuda muito, o departamento de futebol do Vasco escolhe muito, o departamento de futebol do Vasco espera, às vezes, muito por um jogador. E hoje a situação é bastante complicada. O Vasco, como eu disse, pode entrar com recurso contra a decisão da juíza Simone Chevran, mas enquanto isso, busca jogadores, que já não é muita novidade, livres. Você não faria grandes investimentos em jogadores fazendo
dispêndio de quantias muito vultosas. Então, o Vasco busca esse tipo de perfil, jogadores livres e até mesmo jogadores por empréstimo. Não deixa de ser, assim, uma mudança de paradigma. Já estava sendo pensado isso. Tanto é que a zaga, o Vasco quer um jogador que vai ficar livre, ou pelo menos está lutando para ficar livre. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.